Fala galerinha do primeiro, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, vamos lá, hein? Trabalhar o capítulo 9. Vamos trabalhar 3 aulas aí, só de exercício, tá gente? As aulas 30, 31 e 32 que trabalham a parte de mols com compostos iônicos e os exercícios. Então vamos lá, toda essa aula vai ser baseada em exercício porque não muda. É o mesmo conceito de mol e das suas reações químicas. Obviamente com alguns exercícios um pouco mais trabalhados, tá bom? Vamos lá então, ó. Na parte de composto iônico, exercício 1. A lei brasileira, a legislação brasileira, estabelece que o limite máximo de quantidade de cátions H+ no sangue é de 6 mg por litro. Olha lá, 6 mg por litro. Estou sempre grifando as informações como eu fiz anteriormente com vocês já. O mercúrio, que é o Hg, é associado a doenças neurológicas degenerativas. Calcule o limite máximo, ó, circulei o limite máximo expresso em mols de mercúrio por litro de sangue. Opa, 1 litro de sangue é 6 mg, eu quero calcular a quantidade em mols de 6 mg. É só usar o princípio básico, né gente? Olha lá, 200 gramas por mol é a massa molar, isso significa que tem 200 gramas em 1 mol. Se a massa é 6 mg, é 6 vezes 10 menos 3 gramas, isso dá x mols, fazendo o cálculo, x vai ser 0,03 vezes 10 a menos 3, ou 3 vezes 10 menos 5 mol de mercúrio por litro de sangue. Essa é a quantidade máxima que tem, o limite máximo antes de causar qualquer doença, tá bom? Simples, né? Primeiro fácil, vamos para o segundo então. O ferro é um nutriente essencial para mamíferos, inclusive o ser humano. Na hemoglobina, o ferro aparece na forma de ferro 2+. Olha lá agora, hein? Somente 10% do ferro existe existente nos alimentos como feijão absorvido. Então, se eu como 100 gramas de feijão, só 10% de ferro é absorvido, tá bom? Ou melhor, se eu como 100 gramas de feijão, somente 10% do ferro do feijão é absorvido. Mas todo feijão tem ferro? Não. Tem mais coisas, né? Que é o que ele fala agora. Ó. Em uma refeição, ocorre a ingestão de cerca de 100 gramas de feijão. Só que esses 100 gramas de feijão só contém 0,2% de ferro. Opa, gente, ó. Etapas. Eu tenho 100 gramas de feijão, eu vou conseguir descobrir quanto tem de ferro. Nos 100 gramas de feijão. O quanto que tem de ferro, desse quanto de ferro que tem, somente 10% é absorvido. Tá bom? Aí o restante é só você seguir a lógica para chegar à pergunta que é quantas moléculas de hemoglobina poderiam ser sintetizadas. Achando a quantidade de ferro, como ele disse que cada hemoglobina tem um ferro, achando a quantidade de ferro é a mesma de hemoglobina. Primeiro, vou saber quanto que tem de ferro no alimento. 100 gramas é 100%, x gramas é 0,2%, que ele falou que tem 0,2% de ferro, é 0,2 gramas. Desse 0,2, quanto que a gente absorve? Só 10%. Então, quanto foi absorvido? Olha lá, ó. 0,2 gramas é 100%. A quantidade absorvida, que é y, que chamei de y, é 10%. Isso vai dar 0,02 gramas de ferro absorvido. Agora, eu vou transformar isso em mol. Como que eu transformo disso em mol? Massa molar, né? Então, ó, massa molar, 56 gramas por mol, é a massa molar do ferro. Isso significa que 56 gramas tem 1 mol. Opa, 1 mol é 6 vezes 10, 23. Já pus em átomos, porque ele quer a quantidade em átomos. A quantidade que eu tenho aqui é 0,02, é 2 vezes 10 menos 2 gramas, que foi a quantidade que eu absorvi. Da x átomos, fazendo o cálculo, vai chegar a 0,21 vezes 10 a 21 átomos de ferro, certo, gente? A quantidade de ferro de hemoglobina é a mesma. Então, como a quantidade de ferro de hemoglobina é a mesma, a proporção é de 1 para 1, então a quantidade que tem de hemoglobina é a mesma de ferro, que é 0,21 vezes 10 a 21 ou 2,1 vezes 10 a 20. Professor, é difícil? Gente, exercício de exatas só vai ser fácil na hora que vocês fizerem pelo menos uns 50, 100 exercícios. Vocês têm 3 anos para fazer isso, tem tempo. Então vai ter que fazer os exercícios. Vão fazendo exercício. Só ver o que eu estou fazendo não é suficiente. Para antes, vê o exercício, pode ver até o que eu grifei, que eu circulei, mas antes de ver a resposta, faz o exercício. Tá bom? Vamos agora para os exercícios gerais, começando o exercício 3 dos gerais, tá? Da próxima aula de vocês. A água apresenta moléculas fortemente associadas entre si por atrações elétricas. Esse fato explica a fácil formação de gotas esféricas do líquido. Usando o conta-gotas do frasco de remédio, obtém-se uma gota de 0,05 ml. Olha que informação, tá? Então, cada gota tem 0,05 ml. Sabendo que a densidade da água é 1 grama por ml, pronto, resolvido o meu problema. Eu não gosto de trabalhar com ml, tá, gente? Mas se a densidade é 1 grama por ml, significa que cada ml é 1 grama. Então, aqui é a mesma coisa que 0,05 gramas. Circulando, determine o número de átomos. Opa, eu quero transformar 0,05 gramas em átomos. Fácil, né, gente? Então, primeiro eu calculei aqui a partir da densidade. Não precisava nem de fazer esse processo. A gente já viu que dá 0,05 gramas.
Agora a gente vai para a etapa, eu tenho a massa molar da água, eu quero transformar esses 0,05 gramas em átomos. Mesmo jeito, né, gente? 18 gramas é 1 mol. 1 mol eu tiro, coloco 6 vezes 10, 23 moléculas. 5 vezes 10 é menos 2, que é o 0,05, x moléculas. Isso vai dar 1,67 vezes 10 a 21 moléculas de água. Como ele quer saber o número de átomos de hidrogênio e que cada molécula de água é H2O, então tem 2 de hidrogênio, a quantidade de átomos é o dobro. Então o dobro de 1,67 vezes 10 a 21 é 3,34 vezes 10 a 21. Tudo bem? Etapa por etapa, passo a passo, lógica. Exercício 4. Dados da Anvisa indicam que, em média, o brasileiro ingere 0,5 gramas de cálcio por dia, quando o recomendado é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas futuros, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial da massa óssea, formando ossos frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Calcule a quantidade mínima de átomos de cálcio recomendada para uma pessoa deve consumir por dia. Já fizemos até exercício, viu? Quantidade de cálcio recomendada, então é de 1 grama, né? Se a gente viu aqui que é 0,5 gramas de cálcio por dia, o recomendado é o dobro, então a quantidade recomendada é 1 grama. Beleza? Como eu quero transformar a quantidade de gramas em número de átomos. Ó, a pergunta dele é quantos átomos? Qual a quantidade mínima de átomos? Então eu quero transformar de gramas para átomos. De gramas para átomos, eu uso massa molar. Sempre assim. Já viu que eu estou usando mais rápido, não estou mais usando só o princípio básico, estou usando a lógica, tá, gente? Então, ó, 40 gramas é 1 mol, 1 mol é 6 vezes 10, 23, 1 grama é x, multiplicando a gente vai chegar a 1,5 vezes 10 a 20 átomos de cálcio. Só isso. Lógico, rápido. Vamos para o próximo. Pesquisas recentes confirmaram que a dependência química causada pelo tabagismo é muito intensa e que 70% dos fumantes que querem parar, somente 5% conseguem fazer por si próprios, sem medicamento ou ajuda de alguém especializado. Numa embalagem de cigarro consta que na fumaça contém 6 mg de alcatrão, 8 mg de monóxido de carbono e 0,65 mg de nicotina, que tem essa fórmula e essa massa que está aí na frente. Que é importante para a gente, porque olha a pergunta, letra A, quantos mols de nicotina são liberados e quantas moléculas de nicotina são liberados. Então, primeiro eu vou transformar esses 0,66 mg em mol e segundo eu vou transformar em moléculas. Então, aqui a primeira etapa, a massa molar de nicotina é 162 gramas por mol, estou transformando de gramas para mol, 166 gramas é 1 mol, 0,65 miligramas, 0,65 vezes 10 a menos 3 gramas é x, x vai dar 4 vezes 10 a menos 6 mol de nicotina. Letra A. Letra B é o número de moléculas. 1 mol é 6 vezes 10, 23, fazendo a regra de 3, 1 mol é 6 vezes 10, 23 moléculas. Y moléculas, 4 vezes 10 a menos 6, foi o que eu calculei no primeiro. Fazendo o cálculo Y aqui, ó, gente, ó, seu doido. Aqui é Y, professor doido. Esse professor é muito louco, né, gente? Y é igual a 2,4 vezes 10 a menos 16 moléculas de nicotina. Tá bom? Facinho, né, gente? A lógica é sempre a mesma. Esse é muito legal, esse exercício é bem da hora. Por quê? Vamos ler. Sabendo-se que 1 mol de composto contém 72 gramas de carbono, 12 mols de átomos de hidrogênio e 12 vezes 10, 23 átomos de oxigênio. Admitindo-se o valor da constante de Avogadro 6 vezes 10, 23 e com base na classificação periódica dos elementos, escreva a fórmula molecular e a fórmula mínima. Rápido. Fórmula molecular é a proporção em mol. Então eu já vou fazer, ó. Vou calcular a fórmula molecular. Para eu calcular a fórmula molecular, tem que fazer a proporção em mol. Para o carbono, tem 72 gramas. Eu tenho que transformar para mol. Então vou usar a massa molar de carbono. Massa molar de carbono. A massa molar do carbono é 12 gramas por mol. Então 12 gramas é 1 mol. Se eu tenho 72 gramas, dá 6 mol de carbono. Para o hidrogênio já me deu, né? O hidrogênio já falou que é 12 mols. Então, hidrogênio são 12 mols de hidrogênio. Para o oxigênio, me passou um valor em mol. Então, 1 mol é 6 vezes 10, 23. 12 vezes 10, 23 átomos. Z, quantidade de hidrogênio, 2 mols. Então, é 6 de carbono, 12 de hidrogênio, 2 de oxigênio. Então, fórmula molecular C6H12O2. E a mínima? É dividir todos os valores aqui pelo mesmo valor. Pelo máximo divisor comum. Entre 6, 12 e 2 é o 2, né? Que é o máximo divisor comum. Dividindo tudo por 2, como eu fiz aqui, a fórmula mínima C3H6O. Exercício fácil até, né, gente?
7. As bebidas isotônicas são fabricadas para a reposição de água e sais minerais perdidos na transpiração intensa, de modo a prevenir a desidratação e todas as suas decorrências. Existe um consenso entre os profissionais de saúde de que um adulto deve ingerir 6 gramas de cloreto de sódio por dia. Importante que ele está falando do cloreto de sódio, tá, gente? A gente deve ingerir 6 gramas de cloreto de sódio por dia, e não mais que isso. No embalagem de isotônico, que contém 500 ml em média, tem 230 mg de sódio só. Então ele passou a quantidade de sódio e não do cloreto de sódio. Ao tomar esse suco, qual é a porcentagem da dose de sal recomendada que ele já tomou? Então eu tenho que fazer uma relação entre sódio e cloreto de sódio. Como que eu faço isso? Por aqui, gente, ó. Cloreto de sódio é o NaCl, o sódio é o Na. Como que eu faço a relação dos dois, gente? Pelas massas molares, tá, gente? Então aqui, esses valores que eu tenho aqui são os valores das massas molares, o EMão, tanto do sódio quanto do NaCl, porque a relação é a mesma, já que cada NaCl tem um sódio, então a proporção de massa molar vai ser igual. Então, 23 gramas está para 58,5 gramas. Como ele absorve 230 miligramas, vou achar uma quantidade em miligramas aqui também, que vai ser 585 miligramas. Essa é a resposta? Não, porque ele quer a porcentagem que isso consome. Esses 585 miligramas é o tanto que eu consumi de sal, certo? Isso em relação à porcentagem vai ser quanto? Bom, a porcentagem vai ser assim, ó, o total que eu adiciono 6 gramas, então 6 gramas é 100%, o tanto que eu absorvi, que eu tomei, é Y. Isso vai dar aproximadamente, né? Vai dar 9,75% aí. Tá bom? Fazendo o cálculo, multiplicando em cruz, vai chegar a 9,75%. Beleza, gente? Tranquilovski? Então tá bom. Vamos ao próximo. Como a nanotecnologia foi possível obter-se o vidro autolimpante, que recebe uma camada ultra fina de óxido de titânio 4 na última etapa de fabricação. Esse óxido de titânio 4 indica que tem titânio na forma mais 4, tá? Determine a espessura de uma camada de titânio aplicada de modo uniforme em uma janela. Como que eu obtenho a espessura, gente? A partir do volume, tá? Ó, o volume é lado de 50 centímetros vezes a altura vezes a espessura. Lado vezes a altura vezes a espessura. Esse é o volume. Por isso que dá centímetros ao cubo, porque é um lado que é em centímetro, o outro que é em centímetro e a espessura que também vai ser em centímetro. Para eu chegar no volume, eu preciso usar a densidade, porque ele me passou o volume, ele me passou a densidade. Quais são as relações que eu tenho estabelecidas? Isso aqui vai ser importante então para resolver o exercício. 1 mol de TiO2 tem 80 gramas, então de mol eu transformo para gramas. De mol eu também consigo transformar para fórmulas, no caso aqui chama de partículas, fórmulas. Uma fórmula, ou seja, um titânio tem um desse, então eu consigo chegar do Ti mais 4 para esse. E 1 centímetro cúbico tem 4 gramas. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, densidade é 4 gramas por centímetro cúbico. Então 1 centímetro cúbico tem 4 gramas, que é a densidade. Certo? A informação que ele me passou é essa, gente. 6 vezes 10, 23 cátions de 4+. Titânio 4+. Então eu tenho esse valor. Daqui eu faço uma regra de 3 para achar a do titânio. Na verdade, nem precisa fazer a regra de 3 porque é a mesma, né? Se um cátion, cada um cátion é uma fórmula, então, se eu tenho 6 vezes 10 é 20, eu vou ter 6 vezes 10 é 20. Depois que cheguei na fórmula de titânio, o que eu consigo fazer? A partir das fórmulas de titânio, eu chego no número de mols de titânio. A partir do número de mols de titânio, eu chego na massa de óxido de titânio. A partir da massa de óxido de titânio, eu consigo chegar no volume de óxido de titânio. A partir do volume, eu consigo calcular a espessura. Tá vendo? É etapa, gente. Eu partir do que eu tenho e fazendo etapa por etapa. Então vamos lá. Primeira etapa, vou calcular o número de mols de Ti 4+. Calculei aqui, cheguei a 1 vezes 10 a menos 3 mol de Ti 4+. Agora, como o número de mols de Ti 4+ é igual ao titânio, nós também temos que o número de mols de óxido de titânio é 10 a menos 3 mol de titânio, de óxido de titânio. Agora eu vou calcular a massa desse dióxido de titânio, tá bom? 1 mol é 80 gramas, que é a massa molar dele. Se eu tenho 10 vezes 3 mol, Y gramas. Cheguei a 80 vezes 10 menos 3 gramas de TiO2. A partir da massa eu consigo calcular o volume. Tá vendo, gente? É etapa. Fazendo as regras de 3. Etapa por etapa. 1 centímetro cúbico é 4 gramas. Z centímetros cúbicos é 80 vezes 10 menos 3 gramas. Fazendo o cálculo, o volume vai ser 0,02 centímetros cúbicos.
A partir do volume, eu consigo calcular por essa equação que está aqui em cima a espessura. Então, volume é igual a 50 vezes 100 vezes a espessura. 50 vezes 100 é 5.000, passa dividindo. 0,02 dividido por 5.000, isso dá 4 vezes 10 a menos 6 centímetros de espessura. Exercício considerado muito difícil, muito difícil. Então, eu aconselho vocês a pausarem o vídeo aí, ver como eu fiz, parar e tentar fazer de novo. Tá bom? Depois, vocês encerraram a aula. É só isso. Então você vê que a aula é um pouco mais curta, mais tranquilo. Bons estudos para vocês, galerinha. Beijinho no coração de vocês, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.